Bom dia a todos e todas. Eu trago a esse grande encontro de publicações teóricas o trabalho de pesquisa que realizei conjuntamente com a mestra em Educação e engenheira Júlia de Vilacqua e a doutoranda da Universidade de São Paulo, Camila Milani. Eu sou membro, pesquisador sênior do Núcleo de Estudos Avançados da Universidade Federal Fluminense, e lá, durante o meu período de pós-doutorado, segundo pós-doutorado, nós realizamos uma pesquisa justamente na área de geopolítica, defesa e segurança. E me titulei lá no pós-doutorado em estudos estratégicos. Também sou politólogo, cientista social. Então, em primeiro lugar, qual é a definição do livro? O livro é uma pesquisa que procura olhar, o conjunto da geopolítica, as transformações geopolíticas e o papel que cada país pode exercer nesse contexto geopolítico de transformação. Então, nós desenvolvemos uma pesquisa que trabalhou a partir de uma tese que nós defendemos em 2015 na Universidade Federal do Ceará, que foi o meu doutorado, que foi acompanhado por Teotônio dos Santos, que foi meu grande amigo e continua sendo meu grande amigo, e outros intelectuais que eu tenho um grande respeito pelo passado de luta. Então, para mim foi uma grande honra desenvolver este trabalho sobre a crise orgânica do capital. E aqui é uma primeira diferenciação que nós queremos fazer. Não estamos falando de uma crise orgânica no mesmo sentido que Gramsci, embora Gramsci tenha muitos elementos, que compõem a ideia de crise orgânica. A mesma coisa vou dizer sobre a ideia de crise orgânica de Trotsky, que também é uma ideia de crise orgânica, mas ela não reflete esta ideia que nós desenvolvemos como tese. A nossa tese se baseia na posição de Marx acerca da composição orgânica do capital. Anteontem estávamos aqui ouvindo a conferência magistral que foi dada pelo Romanet, Então, o que aconteceu? Eu tive a impressão que nós estamos fadados a ter que admitir a vitória do capital. Porque se vai ter uma superinteligência artificial e que essa superinteligência artificial vai derrotar o pensamento humano, então nós temos que pensar melhor se realmente vale a pena fazer o que a gente está fazendo. Então, para mim, eu acho que esta comunicação brilhante, com todos os detalhes, mas foi uma comunicação, a meu ver, que ele traz ao microscópio um fato, uma realização que foi feita pela inteligência humana, que é a inteligência artificial. Então, eu tenho para mim que nós teremos que ultrapassar esta ideia
e eu fiquei um pouco assim, meio desesperançado, mas resolvi aqui trazer a nossa produção, porque a nossa produção sobre a composição orgânica é uma lei do capitalismo, que é a lei geral da acumulação capitalista, que Marx desenvolveu no Capital, e que, na verdade, ele coloca ali um problema. Qual é o problema? Quanto mais você desenvolve a ciência e a tecnologia, quanto mais o capital constante, ele cresce em relação ao capital variável, a força de trabalho, aquele que produz a mais-valia, ou a plus-valia, o mais-valor, como queira chamar, nós vamos estar tendo um decrescimento da produção de valor. Não digo nem da taxa de lucro, porque essa é uma questão discutível. E durante todo esse processo, na história do marxismo, há uma discussão. O capitalismo é eterno? O capitalismo é invencível? O capitalismo sempre vai ter uma tecnologia que vai colocar a classe trabalhadora, os trabalhadores, os revolucionários, os progressistas no mundo, que não podem chegar ao poder, porque agora ele vai inventar uma super tecnologia que vai deixar todos nós no chão? Eu creio que não. Eu creio que nós, no curso da história, temos feito coisas importantíssimas. E dos momentos que estamos vivendo é esse agora, que é de transição. Nós estamos transitando de uma ordem unipolar que veio à tona com o desmoronamento do campo socialista, que era liderado pela URSS, pela União Soviética, e com isso, aquele grande país que teve na Segunda Guerra Mundial, do lado do ocidental, que foi os Estados Unidos, herdou todo o poder, porque era um poder bipolar. E aí ele se tornou um poder unipolar. E a partir daí, a partir da unipolaridade, nós podemos enxergar o capitalismo em pelos, o capitalismo nu. Assim como a Gandhi fala da miséria nua, nós conseguimos ver qual é o rosto rico da miséria nua, que foi o capitalismo dos Estados Unidos. E hoje nós estamos vivendo a desestruturação dos pilares de hegemonia dos Estados Unidos. Para ser breve, o LIVRE trabalha com 3 pilares. O primeiro, que é o pilar tecnológico-militar. Tecnologicamente e do ponto de vista militar, a Rússia, ela faz uma ruptura com esse pilar de domínio do poder hegemônico dos Estados Unidos. Esse é um ponto. Podemos discutir de diversas formas. O livro traz muitos dados sobre isso, né? Mostrando essa capacidade da União da Rússia poder fazer essa ruptura com o poder econômico. O segundo pilar que nós compreendemos é o pilar econômico. Não digo pilar econômico financeiro, que vou fazer uma distinção, mas o pilar econômico. O pilar econômico literalmente foi rompido pela China. A China hoje é a grande economia que cresce. Ela é a nova oficina do mundo. Aquilo que o Engels falou sobre a Inglaterra como oficina do mundo, hoje a China é o grande país, a grande oficina no mundo, e ninguém pode rebaixar isso. Pode ser que um dia acabe, a Índia possa ultrapassar o que são as previsões de todos que falam e estudam a geopolítica, mas hoje a China, sem dúvida nenhuma, ela em termos de poder de compra, que é o PIB que se mede, ela já ultrapassou há muito os Estados Unidos. E por último, nós temos um outro pilar, porque é comum no pensamento vulgar e mecânico, né, do marxismo, a pessoa dizer, tem poder econômico, então tem o poder político. Se tem o poder político e econômico, tem o poder militar,
tem o poder de força, mas na nova realidade geopolítica não está sendo assim. O pilar da política para se vencer hoje são dois grandes desafios. Um é o mecanismo do dólar. O dólar é um instrumento, é uma arma que está nas mãos dos Estados Unidos e que aos poucos o processo histórico está demonstrando que os países que vão se formando estão rompendo com esse pilar. E o outro pilar é o pilar cultural, ideológico, o domínio que os Estados Unidos fez com a sua máquina, desde Hollywood a ARPANET, que entra em todas as partes e conforma tudo. Desculpe, vou terminar, vou concluir aqui a minha exposição. Por último, eu quero dizer que no nosso estudo chegamos à conclusão que nenhum dos países, nem a China, com todo respeito, nem a Rússia também, são capazes de romper o pilar político dessa dominação. É preciso um novo, uma nova proposta, um novo modelo de desenvolvimento. E isso está com a América Latina. Somos nós que somos capazes de ser o novo nessa história. Desde historicamente éramos o quintal deles que eles colocavam, nós apoiando todo o desenvolvimento do capital, ainda somos hoje o esteio dessa hegemonia dos Estados Unidos. Porém, unidos, se conseguirmos inverter essa situação, nós conseguimos desestruturar os Estados Unidos. E é essa a mensagem do livro. Apontar esse caminho de unidade da América Latina e trazer um elemento fundamental que não podemos deixar de reconhecer. Hoje, dentro da América Latina, o Brasil tem sido o país com maior desenvolvimento econômico, com maior extensão territorial, com unidade linguística. Se esse potencial se une ao potencial da Venezuela, do México, de Cuba principalmente, em termos de educação e cultura, a América Latina tem um novo mundo a criar, tem um novo mundo a transformar e atuar. Obrigado.